Enquete de hoje, mais claro e impossível, já que nosso assunto, a gente vai falar um pouco sobre finanças, né? O quanto gastar ou não gastar. A pergunta é a seguinte, você já gastou mais do que você deveria e ficou com um nome sujo? Não é aquela dívida do dia a dia, não, que a gente tem, às vezes você parcela no cartão e está pagando certinho. É quando você, infelizmente, fica com o nome sujo. Sim ou não? Hashtag sim ou não. Lembrando que quem participa da enquete não é exposto, né, Bia? Porque o nome não aparece. Exato. Tá? Então ninguém você vai saber, pode falar tá à vontade. Quer dizer, verdade. pode votar à vontade, tá bom? O planejamento financeiro, gente, realmente né, é essencial para ter uma vida financeira organizada, conseguir realizar objetivos, realizar sonhos, porque muitas vezes a pessoa tem o objetivo de comprar. Estou falando desde coisas pequenas a coisas grandes, né? Então, suponhamos, uma bolsa que ela quer muito, de repente trocar de carro. Mas se não há isso, esse planejamento financeiro, fica muito mais difícil e parece que aquele sonho está muito distante, né? Então, a gente precisa fazer isso. É verdade, né? Porque não é impossível, né? É só planejar. Então, um exemplo para você entender são os dados do último levantamento do Serasa, gente, que mostra que os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com esse nome restrito, nome sujo mesmo, com 35% na sequência. Então, as faixas de 26 a 40 anos, 34%. O nosso público, então a gente vai entender hoje como que a gente pode transformar essa situação, sair do vermelho mesmo, com o nosso entrevistado, que é planejador financeiro, o Bruno Samaioa. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Fazendo uma rápida análise né, sobre os dados que a gente pegou com o Serasa, é interessante averiguar que a maior fatia da população, aquela que deveria estar ativa, se preocupando com o futuro, é a maior parcela que está endividada. Então, eu queria saber de você quais as maiores dificuldades com relação a essa organização financeira. Exato. E é um assunto assim muito importante, porque hoje que a gente ouve falar da maioria dos vilões primeiro é a falta do planejamento, mas hoje também é acesso ao crédito. Então a pessoa tem 1, 2, 3 cartões de crédito, esse vence dia 10, esse vence dia 15, usa um, usa o outro, e quando vai ver, né, no final das contas fez aquela bola de neve. Eu costumo dizer que ninguém tropeça numa pedra muito grande, você desvia, mas você vai tropeçando aqui, tropeçando ali, juntando, a hora que vê, foi a bola de neve. Ai, meu Deus, aí ninguém quer viver isso, né, gente? Mas se você hoje está vivendo isso, dicas práticas durante todo o programa, tá bom? Então você pode participar com a gente, também mandando a sua perguntinha pelo nosso WhatsApp. Bruno, vamos entender como fazer, então, para começar, uma avaliação, né, para criar esse orçamento, como fazer uma avaliação financeira? O primeiro passo de tudo, né, hoje nós temos aplicativos, o pessoal fala de Excel, mas eu falo que assim, o mais importante do que qual ferramenta eu vou usar é o fazer. Então, começa ali no caderninho, anota quais são suas despesas fixas, quais são suas despesas mensal, quanto você ganha por mês, faz uma projeção disso para o ano, e aí a partir dali a gente começa a ir detalhando cada item. Então, o Bruno gasta com moradia R$3.000, R$2.000 por mês. Tá, mas o que está incluído ali? Água, luz, internet, gás, para a gente poder ter o controle disso daí. Eu faço uma analogia muito simples que é o Waze. Eu vou para São Paulo, eu coloco no Waze, vejo quanto tempo eu levo. O planejamento financeiro é isso para a nossa vida no longo prazo. Agora, da sua experiência né, com as pessoas e cuidando disso, qual é a porcentagem de pessoas que acabam tendo aqueles gastos desnecessários? Claro que também é muito relativo, né, gente? Talvez para mim um gasto desnecessário seria, sei lá, jantar fora toda sexta-feira. Sim. Né? É muito individual. Mas as pessoas também têm muito disso, né? De acabar, deixa a vida me levar, vamos lá. E aí acaba que perde o controle também, né? Exato. E quando a gente fala desse ponto, né, o planejamento ele é algo muito pessoal, cada um tem seus objetivos, cada um tem né, receita e despesa. Mas 100% das pessoas que não colocam todas as suas despesas, que não planejam a sua vida financeira, vão ter gastos desnecessários.
E como que a gente pode identificar, então, já que a Águida comentou aqui como um costume, né? Toda sexta-feira quero jantar fora e a pessoa quer dar esse luxo, que para mim é um luxo, mas às vezes para a pessoa é algo normal, né? Como a gente pode diferenciar aquilo que realmente é necessário de gastos desnecessários? Eu costumo dizer que se aquilo cabe dentro do teu orçamento, não te impede de pagar uma conta, não te impede de guardar um dinheiro, aquilo de fato pode ser um luxo para você, um investimento. Agora, se você está deixando de pagar alguma conta, se você está deixando de guardar dinheiro porque você quer jantar fora uma vez por semana, talvez valha a pena repensar, porque de fato pode ser um gasto desnecessário. Ótimo. Agora a gente estava pensando aqui, Bruno, com relação a como fazer esse mapeamento, né? Meio que um raio-x, né, pessoal, da nossa vida financeira. O que você indica? O que é mais prático ou pelo menos o mais básico para que as pessoas possam fazer em casa? É usar o lápis e o papel mesmo? São os aplicativos? Como que é? Eu sempre dou exemplo de casa. Minha esposa gosta de fazer no papelzinho. A minha mãe, às vezes eu chego em casa, ela tá lá no caderninho dela, aqueles cadernos de 10 matérias. Sim. E cada mês ali ela tem Tá uma tudo folha. certo, né? E funciona. Uhum. Eu, Bruno, não gosto de celular, eu prefiro fazer no Excel. Então, assim, é muito relativo, mas o mais importante do que em qual aplicativo, celular eu vou fazer, o importante é fazer. E talvez o mais fácil seja colocar ali no papel primeiro, conversando, né? É casado, a esposa junto, porque é importante o casal estar unido ali no mesmo propósito, né? Não, eu quero ir para cá, minha esposa quer ir para cá, e aí não vai para lugar nenhum, né? É um cabo de guerra, um puxa para cá, outro puxa para lá. Não é Quem é legal. solteiro tem uma certa facilidade, Sim. né? Quem tem filho tem mais dificuldade, porque você tem uma terceira pessoa ali, né? E os pais acabam querendo, né, agradar o filho e tudo mais, então é uma balança ali. É importante cada um olhar para a sua situação, entender principalmente os gastos, né? E óbvio, né, a gente tem várias fontes de ter uma receita maior, mas também não adianta você buscar mais receitas se o ralo está aberto. Sim, com certeza, né? Então Boa. a gente vai entender durante o programa como fechar esse ralo de vez, gente, para passar só o que precisa mesmo por ele, tá? Tem uma enquete para a gente conhecer um pouquinho também você, quem está assistindo o programa, dizendo sobre finanças. Você já gastou mais do que deveria e ficou com o nome sujo? Hashtag sim, hashtag não. A gente traz no terceiro bloco a sua participação, o resultado. Mas corre lá no nosso WhatsApp 99716-7989 para você, então, conversar com a gente. Agora a gente volta para o estúdio para falar sobre planejamento financeiro necessário, gente, para o nosso dia a dia. Pode participar com a gente, mandando sua pergunta, sua dúvida e também participando da enquete pelo WhatsApp, tá? 99716-7989 para a gente conhecer um pouco você e sobre o seu conhecimento, sobre finanças, né? E aí, você já gastou mais do que deveria? E ficou com o nome sujo? Hashtag sim, hashtag não. No próximo bloco, a gente já vai dar uma olhada nesse resultado, né, amigo? E você pode mandar sua perguntinha também pelo WhatsApp. Acabando o programa, antes de acabar, a gente traz a sua participação de dúvidas Isso. ou comentários sobre finanças também. Alguma sabedoria que você tenha para compartilhar com a gente. E com o Bruno Samaioa, ele que sabe muito fazer esse planejamento financeiro, está passando dicas práticas para a gente. Levamos o assunto para Açaí Colinas. Bora ver a perguntinha para você, Bruno. Tenho cuidado aqui na Açaí Colinas para a gente pensar um pouquinho sobre o orçamento de casa, né? Como manter equilibrado. Você tem alguma dica para dar para o pessoal? Com certeza. A primeira coisa é passar nos supermercados, colher aquele jornalzinho de ofertas, certo? Que é muito importante, que as diferenças são muito grandes entre um e o outro. Então, primeiramente isso. Para quem vai comprar frutas e legumes, eu diria que quarta-feira, porque é o dia da promoção praticamente em todo o supermercado, né? E ficar atento, preço tem que correr atrás. O brasileiro hoje, aliás, está mais por dentro do que antigamente, né? Hoje tem várias coisas que levam ele a fazer economia doméstica, né? As informações, a internet está aí. Isso ajuda bastante. Precisa fazer isso, então? A gente precisa pesquisar mesmo antes de comprar?
Vamos falar sobre a questão da pesquisa, né? E a necessidade. Exato. E é muito importante, e hoje nós temos uma ferramenta a nosso favor. Né? Hoje, na palma da mão, você consegue consultar. Tem supermercado que joga as promoções no Instagram, por exemplo. Ah, é verdade. Né? Você pode entrar no site dos supermercados e ver nos aplicativos, ver quais são as promoções. Tem aqueles clubes que você faz afiliação ali, às vezes você consegue alguns descontos. Então, é muito importante, concordo plenamente. Né? E a gente adiciona aí um ponto, né? Que hoje a tecnologia está ao nosso favor, então a gente ganha tempo até ali fazendo as pesquisas, anotando. Hoje é dia de feira em tal lugar. Geralmente... terça e quarta é no Açaí. O aplicativo do Açaí, pegando o gancho, todo dia, 6 horas da tarde, eles colocam as ofertas do dia seguinte. Então você já consegue até se planejar um dia antes, amiga. Então baixa o aplicativo do Açaí, gente, vai lá, no dia seguinte você sabe que vale a pena comprar, corre lá e compra. Ótimo. Falando ainda sobre a questão do planejamento financeiro, Bruno, a gente até estava conversando antes de começar o programa, né? Sobre ter um carro, o seu carro, ou de repente muita gente usa aplicativo. Fazendo as contas, na sua opinião, o que é mais vantajoso? Ou será que existe realmente algo mais vantajoso entre o carro próprio, pagando IPVA, que é mais manutenção, né? O carro fica lá, Nossa, quebra. um monte de coisa. É um filho. É um filho. Ou pagar o Uber mesmo, o aplicativo. Esse é um dilema muito legal e muitas das vezes as pessoas acham que carro até é um certo investimento. Tudo bem que na pandemia nós vivemos uma realidade diferente, né? A gente viu o preço da tabela FIPE subir. O carro que custava 40 foi para 60, o de 100, 150 e assim por diante. Então, mas é muito importante a gente parar e fazer o cálculo. Quanto eu gasto por ano com carro, com seguro, com gasolina, com IPVA e a manutenção. E aí eu chego no valor X. Vou dar um exemplo, eu gasto 20 mil reais por ano com carro. Usando, né, o mesmo deslocamento, calcula no Uber quanto está sendo esse deslocamento de ida e volta e aí você faz uma conta ano, né, porque o carro ele tem despesas que são mensais, que são semestrais e até algumas anuais. Então é importante você fazer a conta com 12 meses. Agora vamos pensar, pegando esse gancho da pergunta que você deixou, amiga, questão de investimento também. O que é melhor, a gente comprar um imóvel, uma casa, ou é melhor a gente viver de aluguel? Boa pergunta. Pegando o mesmo gancho do carro. E essa é uma pergunta legal porque a gente sempre ouve, né? Nossos pais falam, não, tem que comprar terra, tem que comprar casa. E hoje a gente vê uma geração totalmente diferente, né? Desapegada disso. Desapegada, não quero carro, eu quero andar de Uber, eu não quero ter casa, eu pago aluguel e tá tudo bem. Né? Depende, de novo, do que cada um pretende. Financeiramente, você precisa fazer uma análise. Vou pagar uma casa que custa 300 mil, eu vou pagar os 300 mil nela? Agora, tem uma oportunidade de uma casa de 300 por 200. Opa, então quer dizer que eu já compro ela com desconto aí de quase de 30%. Então, tem vários pontos, fatores que a gente pode olhar, que a gente pode analisar, porque os imóveis também tiveram uma boa valorização nos últimos tempos. Os investimentos também têm a sua valorização. Então, são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração para dar uma resposta, olha, vale a pena? Não, não vale a pena. Mas o mais importante de tudo isso é a gente fazer essa análise. Porque muitas das vezes você vai no automático. Vou lá, vou financiar. No final você nem faz a conta de quantos juros você pagou. Às vezes é até uma nova casa, ou quase isso, né? E aí você compra uma casa por 200, ela virou 300. Só que você pagou 100 de juros. No final você ficou no 0 a 0. Nossa, é verdade. Talvez um aluguel teria feito mais sentido. Tem que buscar ajuda de alguém que entende, né, amiga? Para decidir. Mas é uma pergunta excelente, porque essa nova geração está mudando o cenário. Quer alugar. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta. Para responder suas perguntas, pode mandar, tá? Pelo nosso WhatsApp 997 16 7989. Tem alguma dúvida sobre finanças? Ficou endividado? Quer contar a tua experiência de como você conseguiu se livrar? Ficar no azul? Pode mandar também. Se você achar que não quer, de repente, colocar ali o seu nome e tudo, pode mandar de forma anônima, tá bom? E tem a pergunta da enquete. E aí, você já gastou mais do que deveria? E aí, realmente ficou com o nome sujo na praça? Hashtag sim, hashtag não.
Daqui a pouco, então, a gente volta mostrando o resultado da enquete. Bom, o assunto de hoje, finanças. Você está com tudo organizado, tudo certinho, né? Ou está no vermelho? Aliás, essa era a perguntinha da enquete que você pôde participar e agora tem o resultado parcial. Você já gastou mais do que deveria e ficou com um nome sujo? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, a nossa participação, você que mandou aí a resposta para o nosso WhatsApp, é a seguinte: 38% dizendo que sim e 61% dizendo que não. O resultado que até surpreende a gente, mas a gente fica até mais aliviado, né, amiga? Oh, com certeza. Eu estava aqui na expectativa para saber, né, se as pessoas estão bem, né, tranquilas, colocando a cabeça no travesseiro e conseguindo dormir, né, porque ter dívida, gente... Nossa, é verdade. Ai, deve ser apavorante, não é dorme fácil, direito, né? cai cabelo, a gente engorda. Por não isso é que a bom. gente está aqui e trouxe esse assunto para te ajudar também, né, de alguma maneira. Junto com o nosso entrevistado de hoje, que é o planejador financeiro Bruno Samaioa. Vamos dar uma olhadinha em mais perguntas que a gente gravou. Estou aqui com a Mariana e com a dona Ana, nossa aí Colinas, conversando sobre o tema de hoje. E tem uma frase que é essencial para quem quer manter o orçamento na linha, né? Sempre gastar o que pode. Tipo, gastou, tudo bem. Não Sempre gastar mais que ganha. não gastar mais do que ganha. Porque senão Dá ruim. dá ruim. Muito ruim. É isso mesmo, a gente precisa ter esse controle. É importante, né, esse controle? E a gente percebe que são muitas coisas que a gente... Eu sempre ouvia minha mãe falar, a gente tem que gastar o que a gente tem, não posso gastar mais do que eu posso. E no final, a gente sempre fica falando sobre planejamento financeiro e tudo mais, mas a gente não tem que inventar a roda, né? É tudo que a gente sabe. A regra básica é, eu não posso gastar mais do que eu ganho, porque senão a bola de neve começa. Aí você pega um cheque especial, aí você parcela um cartão de crédito, aí você atrasa uma parcela de um financiamento, e aí é juros sobre juros, que aí a bola de neve vira bola de fogo, né? É, e fica difícil depois a gente, né, conseguir quitar tudo. Ô Bruno, vamos falar um pouquinho sobre a questão do planejamento mesmo das nossas metas, né? Como que a gente pode definir o que a gente quer fazer no futuro de uma forma organizada, para a gente de fato conseguir realizar o que a gente deseja? E isso é importantíssimo porque muitas vezes a gente fica com aquele projeto, né? O ano que vem eu quero viajar, fazer uma viagem para o exterior, fazer uma viagem no Brasil. Não se planeja e acaba ficando frustrado, né? Porque eu ganho pouco, eu não sei o quê. Mas o passo principal, a pesquisa foi muito legal porque a gente viu que 60% das pessoas já sabem aonde elas estão. Então, o primeiro passo é a gente realmente saber aonde eu estou, quanto eu ganho, quanto sobra. Porque a partir dali, legal, então meu primeiro projeto de vida agora vai ser fazer uma viagem. Por exemplo, nessa viagem eu vou gastar R$6.000. Então a gente entende que 12 meses você tem que guardar R$500 por mês. Tem um brinco que a gente vai fazendo a caixinha dos projetos. É isso. E todo mês eu tenho que ir ali encher aquela caixinha, eu tenho que me cobrar. É como se eu, Bruno, tenho que pagar a caixinha do meu projeto. Se eu não pagar a caixinha do meu projeto, eu não vou viajar. E é muito importante nesse momento ter disciplina. É um compromisso consigo, né, gente? É interessante isso. Pensando em guardar um pouquinho, vamos falar dos imprevistos, que infelizmente eles acontecem, né? Às vezes, eu não vou nem dar ideia aqui do que pode acontecer de ruim, para não atrair para ninguém, né? Mas infelizmente pode acontecer. E tem aquele fundo de emergência, emergencial, né? Que tanto se falam. Como que a gente pode planejar ele? Quanto do que eu ganho hoje, por exemplo, não sei se tem uma porcentagem, eu deveria guardar para esse fundo de emergência? Exatamente. E é muito legal que a gente vê que olha como o tema foi evoluindo, né? Começamos a falar de guardar dinheiro, de planejar, de orçar. E agora a gente já está falando da reserva de emergência. A pessoa já deu o segundo passo, né? Então é muito importante ter essa reserva porque, de fato, é assim, imprevistos vão acontecer. A gente não sabe quando nem quanto vai custar. Então, a reserva de emergência, existe uma regra, né? E, de novo, essa é uma regra geral que cada um pode adaptar para si mesmo. Então, você tem que guardar pelo menos ali de 10% a 15% de quanto você gasta para compor a sua reserva de emergência, que em média são aqueles custos que você não consegue diminuir, são os custos fixos, né? E aí, estatisticamente, falam que é esse valor por 12 meses. Então, se o Bruno tem um custo fixo de R$3.000, eu preciso ter R$36.000 em algum investimento que eu posso aplicar e resgatar no mesmo dia. O mercado fala isso, que é um investimento com liquidez, né? Porque eu aplico e resgato no mesmo dia.
E aí a gente vai para um segundo passo. Juntei os 36 mil, e agora o que eu faço? Né? Que aí entra a parte de investimento, de você buscar alguns investimentos com vencimento mais longo. Então, vou aplicar aqui e eu só vou poder mexer nesse dinheiro daqui a 12 meses. Então, você não pode fazer isso com a reserva de emergência. Se a emergência aparecer... É verdade. Tem que estar lá. É isso mesmo. Vamos responder, então, as perguntas que estão chegando sobre finanças. Pode mandar a sua aqui, ainda dá tempo. A primeira é da Lia, e ela pergunta o seguinte: Bruno, ela diz hashtag não, nunca se endividou, né? Mas meus filhos fizeram dívidas nos nossos nomes, nossa, e não pagaram. Qual é a solução, enfim, o conselho para ela? Isso volta até naquilo que eu havia dito, né? Eu vou fazer um planejamento financeiro, então eu trago a minha esposa. Eu tenho filhos, é importante você trazer os filhos para a conversa, para que eles entendam, né, o valor do dinheiro, não a questão monetária, mas entender que se eu escolho X, eu perco Y. É importante ter essa visão. E nome é um negócio que é complicado, né? É com verdade. certeza. A gente... Nossa. Com certeza. Olha que pergunta interessante que chegou. Temos 1 minutinho para responder essa pergunta. Da Sandra. Gostaria de saber se compensa comprar um carro zero ou seminovo. Ela quer saber também qual aplicação no banco hoje seria a melhor. Rapidinho, obrigado, viu, Sandra? Um beijo para você. Boa pergunta. E quando a gente fala de carro zero ou carro seminovo, a gente sempre tem aquela história, né? Eu tirei o meu carro da concessionária, quanto ele vale agora? Então, é muito importante comparar o preço do carro zero e entra nas lojas de veículo, faça as pesquisas, porque esse carro usado e às vezes com uma quilometragem baixa, 10 mil quilômetros, é um carro praticamente zero ainda. Sim. Né? Não que você vai ter uma facilidade de achar esse veículo, Sim. mas pesquisar é importante. Às vezes, sim, você acha na própria cidade, é um vizinho do lado, e aí, na média, é sempre mais barato você comprar esse carro usado, mas tem que ter muita atenção, muito cuidado, tem que conhecer a pessoa. Hoje tem muito golpe pela internet também, né? Tem seus riscos. Sim. E agora, só do investimento do banco que ela perguntou, né? Pra gente Exato. colocar tudo. Ah, é verdade. Quais são os mais... Exato. E aí, quando a gente vantajosos? fala do investimento, eu trago sempre um exemplo de culinária, né? Então, o Lucas gosta de mais pimenta, também não gosta de pimenta. Então, é muito relativo ao seu objetivo. Então, se você tem um objetivo de compor uma reserva de emergência, lembra aquilo que nós falamos lá atrás? É aquele investimento que você pode resgatar todo dia. Ah, não é a reserva de emergência, é para minha viagem daqui a 12 meses. Você pode aplicar por um prazo mais longo. Ou, de repente, eu vou fazer uma viagem para o exterior. Pô, você pode buscar um investimento que está atrelado ao dólar. Então, é muito importante entender qual vai ser o uso desse dinheiro. Aí sim você define qual é o melhor investimento para cada um. Bruno, a gente agradece, viu? A sua vinda aqui no Falando Nisso. Até a próxima. Eu quem agradeço. Pena que já acabou, a hora voa, né? Boa Demais. mesmo, viu? Obrigado a todos vocês. Olha, claro que amanhã vai ter programa e o assunto vai ser tão legal. Vamos ver? Oi, gente. Passando aqui para avisar que amanhã estarei no programa Falando Nisso na Band. Vamos falar sobre receitinhas de vó e ervas medicinais. Espero vocês. Gente, vai ser um programa muito legal. Eu vou estar num mercadão para conversar com você sobre essas receitinhas também ao vivo. Ah, então quem quiser dar um beijo na Águida, tirar uma foto com ela, é só no Mercadão aqui de São José dos São Campos. José, isso E vai aí. ser bem legal. E no estúdio a gente vai reforçar junto com a Nutri também. Beijo forte, até amanhã. Fica com Deus. Obrigada, até amanhã.